Sim, sim, meus amigos, está começando mais uma edição do 8:30 Podcast. Se você chegou até aqui, eu sou André Costa, jornalista, e eu peço que você se inscreva no canal e curta o vídeo, beleza? Que isso ajuda bastante. E bom, o meu convidado de hoje, ele é jornalista, apresentador e escritor e tá lançando esse livro aqui. 1994, o Brasil é tetra. Senhoras e senhores, Thiago Uberreich. Tudo bem, André? E aí, beleza, cara? Como vai? Muito obrigado pelo convite, por estar aqui, para falar de um assunto que a gente gosta muito pouco, que é futebol e Copa do Mundo, né? Sim, e como diria o Bebeto, Thiaguinho. Thiaguinho, pois é. Cara, como surgiu a ideia de escrever, de contar a história do Tetra? Olha, na verdade essa é a sequência de um trabalho, né? Em 2020 eu comecei uma trilogia de trás para frente, comecei a escrever sobre a Copa de 70, porque o meu sonho de adolescente era escrever um livro sobre essa seleção de 1970 que, na minha humilde avaliação, é a melhor seleção de todos os tempos, não só do Brasil, mas do mundo, né? E aí, como a repercussão foi muito legal, uma Copa emblemática, uma Copa icônica, aí o meu editor, que é o Cláudio Freire, da Letras do Pensamento, falou: por que a gente não volta no tempo e faz os de 58 e 62? Aí eu escrevi os dois livros de uma vez, praticamente, em 2022. No fim de 2022, a gente lançou os outros dois e uma caixa, né, um box com os três livros, né, 58, 62 e 70. E eu não podia deixar de seguir esse trabalho, porque o Tetra completou 30 anos recentemente, e essa para mim é uma Copa emblemática, porque é a primeira Copa que eu e milhões de brasileiros, pelo menos 70 milhões de brasileiros, vimos o Brasil ser campeão pela primeira vez. Então, era uma questão de honra e as pessoas cobravam: quando você vai lançar o livro do Tetra? Quando você vai lançar o livro do Tetra? E o livro do Tetra está aqui, e para mim foi muito legal, porque eu tinha 17 para 18 anos, fiz aniversário, aliás, no meio da Copa, na antevéspera da final, dia 15 de julho, e eu já sabia que eu queria ser jornalista, então é um misto, né? Porque eu misturo aí as minhas lembranças, claro, né? Mas também com o rigor da pesquisa. Muita coisa ou eu não lembrava, ou eu também nem sabia, né? Então os jornais ajudam muito a gente recuperar as histórias que foram esquecidas, né? E 30 anos depois, o tempo vai passando, não tem jeito, né, André? E, Thiagão, quanto tempo levou, mais ou menos, assim? Olha, esse livro... As pesquisas, as entrevistas, né? Então, esse livro eu comecei a escrever em agosto do ano passado, né? Não foi tão em cima da hora assim, mas também não foi um tempo muito longo assim. Porque com o passar do tempo você vai ganhando um pouco mais de cancha para escrever os livros, né? Você já sabe o que fazer. Antes eu perdia muito tempo só pesquisando para depois começar a escrever. Hoje eu faço as duas coisas mais ou menos ao mesmo tempo. E para o livro de 2002, que deve sair em 2025, eu já tô fazendo isso, né? Ao mesmo tempo que eu pesquiso, eu já vou montando o texto, revendo os jogos. E a diferença desse livro para os outros, né, de 58, 62 e 70, é que para esses outros livros eu já tinha entrevistas feitas ao longo da minha vida com os jogadores antigos. Muitos já nem estão mais aqui, ou a maioria já nem está mais aqui. Você vê, os 11 que jogaram a final de 58 não estão mais aqui, né? Você tem alguns reservas ainda vivos, como o Dino Sani, né, o Moacir. Mas para esse livro eu precisei começar um trabalho do zero, que praticamente eu nunca tinha feito nada de entrevistas com esses jogadores, né? E eu fui atrás de todos eles, procurei todos eles, e dos 22, 15 falaram comigo, mais o Parreira. Fora que em cada um desses livros tem um capítulo específico sobre a imprensa, a cobertura da imprensa nessa Copa e nas outras Copas do Mundo. E para esse livro também eu entrevistei muitos dos jornalistas que cobriram essa Copa: o Galvão Bueno, o Kleber Machado, o Oliver Andrade, o Ernesto Palha, o J. Júnior, O Flávio Prado também. O Flávio Prado, o próprio Vanderlei Nogueira, o Mauro Betti, né? Aliás, a gente tem que fazer essa menção ao Mauro Betti. Um abraço para o Mauro Betti, que tem que vir aqui. Ele não veio ainda aqui? Não veio ainda, ele nem responde o WhatsApp. Mauro, vem aqui no podcast do André. Né? Então, esse livro traz, além das histórias, né, a impressão de cada um desses jogadores, do Raí, do Bebeto, que você citou, do Mauro Silva, que foi no lançamento do meu livro. Mauro Silva, o Gilmar Rinaldi e o Paulo Sérgio. Os três foram aqui em São Paulo, porque a maioria está fora, ou está no Rio de Janeiro, né? Mas esse livro, a recompensa foi muito bacana, né? De
de deixar um documento de uma conquista tão importante para a seleção brasileira. E, Thiago, você falou, né, essa Copa que foi a primeira que você viu o Brasil ganhar, né, assim, aí vamos voltar no tempo, 90. O Brasil tem o pior desempenho numa Copa, terminou em 9º lugar, né? Uhum. Sim, vocês brasileiros, assim, eu nasci em 94, depois eu conto, nasci no dia 3 de maio, 2 dias depois da morte Olha do só. Senna. E vocês imaginavam que 4 anos depois de 90 o Brasil ia ganhar a Copa e que o Dunga ia ser o capitão, que ia levantar a taça e calar a boca de todo mundo? Eu acho que ninguém imaginava. E o Dunga foi rotulado, né? Ou seja, o mau futebol praticado em 1990 foi rotulado de um período chamado de Era Dunga. Né? Ou seja, tudo de ruim, é o que a imprensa falava, né? Tudo de ruim do futebol tá lá com o Dunga simbolizando aquela derrota do Brasil em 1990, né? E aquele ano de 90 para mim é um ano emblemático, porque eu já tinha 13 para 14 anos, já gostava muito de futebol, não era a primeira Copa que eu me recordava, a primeira Copa que eu já lembrava bem é 86, que eu tinha 9 para 10 anos. E naquele ano de 1990, antes da Copa do Mundo, alguma coisa aconteceu comigo que eu fiquei vidrado em estudar, em ler sobre a Copa do Mundo. Era um período que não tinha internet, é um período que não tinha absolutamente nada de rede social. Então você só tinha 7 emissoras de televisão, os jornais impressos, emissoras de rádio jornalísticas. E aí eu comecei a ler muito sobre Copa do Mundo. Então a Copa de 90 me impulsionou um pouco a entrar para esse mundo, né? Aí veio a derrota frustrante para a Argentina. Gol do Canidia, né? Gol do Canidia. Essa classificação do Brasil em 9º lugar só não é pior do que duas, né? Em 34 o Brasil ficou em 14º lugar. E em 66, que é aquela Copa no meio do tricampeonato, né, o Brasil ficou em 11º lugar. Só que, a grosso modo, essa classificação é a pior porque o Brasil já era tricampeão do mundo, né? Então, realmente, essa Copa é muito frustrante, não só para o futebol brasileiro, mas também a Copa, no geral, foi muito ruim. Né? É uma Copa tida como muito ruim pela crônica esportiva. Então, assim, em cada livro, quando você começa a contar a história de um mundial, você precisa voltar no tempo, né? Pra você escrever sobre 58, você tem que escrever sobre 50 e 54, falar um pouco dessas duas Copas. 62, você tem a transição 58 e 62. Para 70, você tem que voltar para 66. E em 94, você tem que voltar para 1990. Então, esse período 90-94 é um dos períodos mais turbulentos que a seleção já enfrentou. E eu acho que assim, a seleção nunca foi tão atacada pela imprensa quanto nesse período. Né? Porque foi uma transição muito difícil, foi uma transição em que o Brasil era muito questionado, a seleção brasileira era muito questionada, mas tem um porém. Das 5 Copas que o Brasil ganhou, o Parreira e o Zagallo, a dupla, né, foram os 2 treinadores que mais tiveram tempo para trabalhar. Eles assumem a seleção no fim de 1991. Né? Foi Lazzaroni e Falcão. Lazzaroni e Falcão, aí veio o que tem um dedo muito importante na formação dessa seleção. Também falei com o Falcão. O Falcão comanda o Brasil na Copa América de 91, né? O Brasil perdeu, né? Ficou em 2º lugar naquela Copa, perdeu para a Argentina e tal. E o Falcão tem um dedo muito importante porque ele faz uma renovação muito profunda na seleção. Ele revela jogadores que nunca tinham vestido a camisa da seleção, como o Cafu, o Márcio Santos, o Mauro Silva. Então, aquela renovação que o Falcão fez foi muito importante para o Brasil chegar ao tetracampeonato. Aí vem o Parreira e o Zagallo. No fim de 1991, eles começam a comandar a seleção e é uma transição turbulenta, porque o Brasil perde o primeiro jogo da história nas eliminatórias de Copa do Mundo em 40 anos de eliminatórias, perde para a Bolívia, aí, inclusive você deve ter visto, tem a capa da Gazeta Esportiva, o fundo do poço, e era uma imprensa muito mais crítica do que a imprensa dos outros 3 títulos da seleção. Né? Então, essa seleção é muito atacada, eu uso até a expressão achincalhada, muito atacada, muito criticada, e sempre cercada de muita incerteza, né? Então, assim, eu cheguei até a Copa do Mundo de 94 duvidando que o Brasil fosse campeão. Aliás, essa é um pouco a tradição, né? O Brasil sempre chega meio desacreditado.
Mas aí a Copa foi andando, né? As outras seleções que eram tidas como favoritas, a própria Alemanha, a própria Argentina, foram caindo no meio do caminho, e o Brasil foi seguindo com um futebol mais pragmático. Futebol né? feio que falam, futebol né? feio que falam, que eu até discordo, né? Você tem momentos bons e momentos ruins, e foi uma seleção que foi montada para ganhar essa Copa, Sim. né? Porque a gente tem que lembrar, o Brasil estava 24 anos na fila, isso pesava muito, né? Esse Estamos período de chegando transição. a E 24 gente anos de novo, vai né? igualar, porque o Brasil nunca ficou mais do que 5 Copas sem ganhar um Mundial, né? Sem ser campeão. Porque de 30 a 58, você tem 28 anos, só que você não tem 2 Copas, Sim. que são as de 42 e 46. Então, são 5 Copas que o Brasil, de 30 até 54, o Brasil vence 58. Depois, de 70 a 94, são 5 Copas perdidas também. E agora, para 2026, o Brasil vai para 5 Copas perdidas, e a gente vai chegar do mesmo jeito, com uma seleção desacreditada. Tem essa bagunça dos técnicos, ninguém Sim. sabe se o... Eu não sei, você também não sabe se o Dorival vai ficar, por exemplo, né? Então, era mais ou menos isso o que acontecia. Mas nessa Copa de 94, a gente teve essa dupla Bebeto e Romário, que garantiu, né, a conquista com outros grandes jogadores, o Branco. E a gente Jogou muito que naquela jogou Copa. muito. E a gente falava da Copa de 90, né? Acho que uma história muito interessante dessa Copa de 94 é a seguinte, que todos os erros que foram cometidos em 1994, você pode pegar, André, quando o Brasil perde uma Copa, depois começam a surgir histórias de bastidores, Sim. que nada dava certo, que eles não eram Que a unidos. concentração foi uma bagunça, A concentração foi uma bagunça, vi de 2006, né, em Vegas, lá na Suíça. Então, esses jogadores se fecharam muito, a imprensa também se irritava com isso, a imprensa tinha pouco acesso a esses jogadores, só alguns que tinham amizade com alguns jornalistas, como o Luiz Ceará, que tinha amizade com o Branco, conversei com o Ceará para fazer o livro também. E os erros cometidos em 90 não se repetiram em 94, isso é interessante. Porque dos jogadores que disputaram a Copa de 94, alguns já tinham disputado não só a Copa de 90, mas também a Copa de 86, como o próprio Branco, o Miller, né? Então, esses jogadores eram chamados de dinos, ou seja, eram os dinossauros pelos mais jovens, né? E aí eles se reuniam, eles conversavam muito. Quais erros que nós cometemos em 90 que nós não podemos cometer? Por exemplo, a família presente na concentração, não tinha família presente na concentração. Eles dividiram igualmente os valores que eles recebiam, né, pela conquista da Copa e pelo andamento da Copa. O Romário ganhou a mesma coisa que o roupeiro, que o cozinheiro, que o chefe da delegação. Então, foi uma seleção que se fechou, que se uniu em favor de uma conquista da seleção brasileira, o Brasil que precisava urgentemente dessa conquista para, como eu falo no subtítulo aí, voltar ao topo do futebol. E engraçado, esse negócio deles se fecharem, eles entravam de mãos dadas. Sim. Todos os jogos de mãos dadas para mostrar a união, né? Assim, foi ideia do Ricardo Rocha, Foi né? ideia do Ricardo Rocha, porque o Brasil, já falei aqui, né? O Brasil perdeu a invencibilidade nas eliminatórias em 93 para a Bolívia por 2-0, foi uma derrota em La Paz. E no jogo de volta, o jogo de volta foi no estádio do Arruda, em Recife, que era a casa do Ricardo Rocha. E ele se lembrou que 10 anos antes ele teve uma ideia semelhante, né? O time dele lá estava com problemas, precisava se classificar ou vencer para ser campeão, e ele teve a ideia de entrar de mãos dadas para mostrar a união para a torcida. E aí ele chegou para o grupo: por que a gente não entra de mãos dadas a partir desse jogo aqui até a Copa do Mundo? E isso foi não só até a Copa de 94, mas até 98. Pouca gente se lembra, mas na Copa de 98 o Brasil entrava de mãos dadas também, né? Então foi algo implantado pelo Ricardo Rocha. Pode ser uma ideia singela ou para muita gente banal, olha, eles estão entrando de mãos dadas, mas é algo que mostrava a união desse grupo, e isso fez diferença. E o Ricardo Rocha, quando ele estreia na Copa do Mundo, né, contra a Rússia, ele se machuca e ele sai, né, e ele não volta mais. Só que ele continua com o grupo pede para que ele continue no grupo, né, para que ele continue presente, porque ele era um jogador que tinha disputado a Copa de 1990, tinha muita experiência, e ele ajudou os outros jogadores a enfrentar as turbulências, as dificuldades, né? Então, esse é um gesto muito importante. Aí o Parreira vem
ele começa a defender uma coisa que até então era meio que inédita ou proibida, que era a convocação de jogadores que jogavam fora. E hoje, basicamente, a seleção é formada por jogadores que jogam fora, né? Você acha que isso aproxima ou afasta mais a seleção? Olha, essa seleção de 94, você tem ainda um meio a meio, né? Sim. Você tem 11 a 11. Mas hoje em dia, a maioria dos jogadores vem do exterior. Isso, obviamente, que não aproxima, né? Hoje a gente vive, André, uma espécie de descasamento da torcida com a seleção. Hoje, inclusive, nós temos uma espécie de falta de jogadores. As pessoas falam, ah, não, o Brasil continua formando bons jogadores, o problema é que eles vão muito cedo para fora. Mas assim, você hoje olha o hino, a gente teve a Copa América recentemente, você olha os jogadores perfilados no hino nacional, a gente não conhece, a gente não sabe quem eles são. Ah, esse quem é mesmo, esse joga onde? Ah, o Savinho, ele joga onde e tal. Então assim, hoje há um descasamento do torcedor com a seleção, e eu vou ainda além. É um desinteresse, né? A gente não tem mais interesse em acompanhar a seleção. A gente, eu digo a torcida Sim. como um todo, né? E a gente acompanha porque ainda gosta e ainda acredita, né? Mas há um desinteresse pela seleção brasileira. Isso é muito triste, né? Porque a seleção sempre foi algo importante na nossa vida, né? Nós temos o clube e temos a seleção. Né? A gente torce para a seleção na Copa do Mundo. E até hoje é assim, a Copa vem, a gente acompanha, tal, mesmo as pessoas que são totalmente ou alheias ao futebol. Sim, que não entende, mas gosta de torcer na Copa. Torcem, né? Mas hoje, infelizmente, você tem esse fenômeno, muita gente torce contra a seleção brasileira. A pessoa torce às vezes mais para a Argentina do que para a seleção brasileira. Nada contra a Argentina, um celeiro de craques, o Messi e tal. Mas enfim, eu acho que hoje é um descasamento. Né, a gente não tem uma identificação. Né? E acho que até para os jogadores, apesar deles sonharem sempre em ser campeões do mundo, até para os jogadores, imagina, sei lá, o Neymar tá jogando no exterior, aí ele é convocado para um jogo amistoso, sei lá, na África ou não sei onde, na Ásia, ele não tem qualquer vontade, né? Ele não tem qualquer vontade de vestir a camisa da seleção para jogar um jogo assim. Ele quer jogar a Copa do Mundo, é claro, a Copa América também, sei lá, né? Mas um amistoso simples, né? Antigamente a gente ficava na expectativa, todo mundo sabia que a seleção ia jogar nesses dias de Copa América. Eu tava saindo da Jovem Pan, eu vou a pé para casa, eram 10 e pouco da noite, aí era o segundo jogo da seleção na Copa América. Aí eu tava vendo um bar de longe que tem perto, que tem no meu caminho lá, e o bar lotado, era uma sexta-feira. Aí eu falei, nossa, que legal, acho que eles estão vendo, porque eu sabia que aquele bar tinha televisão. Quando eu passei na frente do bar, as duas TVs desligadas. As pessoas estavam lá no bar e ninguém queria ver o jogo de seleção brasileira, gente. Então isso, claro que essa é uma característica que mostra que a seleção não vai bem já há muitas Copas do Mundo. Você tem lá o fatídico 7-1 que acho que foi uma pá de cal, né? Que fez 10 anos, que né? fez 10 anos, né? Você vê, foram 10 anos e até agora nada mudou, né, na estrutura do futebol brasileiro. Então, assim, isso causa o desinteresse. Se fosse uma seleção com muitos craques, goleando os adversários, aí... Ou mesmo ganhando, Ou mesmo ganhando, simplesmente ganhando, né? O Brasil tá mal nas eliminatórias, né? Enfim, né? Uma coisa que foi interessante, teve um Brasil e Argentina no Maracanã, que até foi o Diniz que comandou, que a gente perdeu. Não, acho que perdeu. Teve uma confusão lá na arquibancada, com a polícia batendo nos brasileiros e os jogadores do Brasil fazendo bobinho no campo, nem aí. A agressão chegou na Argentina, os torcedores argentinos. O Dibu Martínez, o goleiro argentino, foi pra cima da polícia, assim, não mexa com eles, tipo, se eles lutam pelos torcedores, eles são unidos, assim, os brasileiros nem aí, tipo, vamos brincar de bobinho, assim. Realmente é complicado, né, isso, assim, você vê a seleção meio alheia ao que tá acontecendo no Brasil, né. Em 93, teve a chacina no Rio, né, que eu esqueci o nome da chacina, que foi numa favela no Rio. Vigário Geral, né? Que mexeu muito com eles. Você vê o documentário do Romário na HBO, eles falam isso, que mexeu muito com eles, assim, tipo, abalou legal, assim, que foi um ano antes da Copa, né? Então é isso, assim, acho que a seleção tem que estar mais próxima dos jogadores e dos torcedores, e tá muito difícil isso. E bom, voltando a falar do Tetra, né? Veio o Parreira, você falou do Falcão, que teve muito... Como se diz, ele deixou o legado dele aqui.
E as transmissões, que você fala muito aqui, que inclusive tem o QR Code, que você Isso. aproxima e você escuta a do rádio. Eu escutei a do Osmar Santos narrando. Cara, aquilo arrepia, assim. Tem a vinhetinha, tem o Luiz Roberto chamando ele, assim, que você se sente naquela época mesmo. E na sua opinião, qual foi a melhor transmissão? Sim, porque teve Globo, Record e Bandeirantes, né? Isso, Até, a até o TV. SBT tinha programa, assim, o Jô na Copa, né? Isso. Quem fez a melhor transmissão? Olha, eu acho assim, é difícil porque no caso da Copa de 94, a gente tinha 3 grandes locutores esportivos transmitindo a Copa. Eu digo os jogos do Brasil, porque claro que as emissoras tinham os outros narradores, né? A Globo com Galvão Bueno, né? O SBT com o Luiz Alfredo, que já tinha sido da Globo, né? E o próprio Luciano do Vale pela Bandeirantes, que também tinha sido da Globo. Então, foram as 3 emissoras que transmitiram a Copa do Mundo. Mas eu acho o seguinte, e no capítulo que eu conto a história das transmissões esportivas em 94, eu fiz questão de comprar a foto do Galvão Bueno ao lado do Pelé no grito do Etetra. Momento Gente, icônico, né? Então, aquele é um momento icônico. Apesar do meu fanatismo pelo Luciano do Vale, para mim, as melhores narrações do Luciano do Vale são as da Copa de 82. Né? O terceiro gol do Brasil contra a Escócia, o gol do Éder, que ele fala, gol de gênio, de gênio, de gênio, de Éder. Para mim, tinha aquilo aquela vinhetinha. Sim, quando saiu o gol, É, era música inspirada na letra do Pra Frente Brasil, sim, do enfim, é. né? Esqueci o nome do. A música todo mundo do conhece. compositor. É, isso aí, né? Miguel Gustavo. Sim. Miguel Gustavo. Então, e ele fez a música para a Copa de 70, né? Aí, em relação a 94, essa é a imagem icônica. E para escrever o livro, eu revi a final pelo Luciano, pelo Galvão e pelo Luiz Alfredo, né? E eram transmissões diferentes, né? A transmissão da Bandeirantes era uma transmissão muito mais crítica, né? Muito mais crítica. A transmissão da Globo era uma transmissão mais emocional, né? Tanto é que quando o Baggio chuta a bola para fora, eles soltam O tema da vitória, a trilha né? da vitória, o tema da vitória do Ayrton Senna, né? E o de 94, o SBT de 94 é uma coisa um pouco mais neutra, né? Você tinha os comentários do Tele Santana, né? Que era uma unanimidade, porque ele vinha dos títulos com São Paulo, né? E tanto é que quando o Parreira passava por dificuldades, a torcida começava a pedir o Tele Santana, até nos Sim, estádios, é. de novo o Tele Santana, que comandou o Brasil em 82 e em 86, né? Fracassou, digamos assim, em 2 Copas. Fracassou em 2 Copas, não ganhou o título, mas ele era o treinador da icônica seleção de 82. A seleção de 82 é a única seleção Que perdeu. que subverte a cultura esportiva do Brasil. E essa seleção, muitas vezes fala, como é que pode essa seleção de 94 ser campeã e a de 82 não? Gente, é o futebol, né? É o futebol. Cada seleção enfrenta as próprias dificuldades, né? Essa seleção era uma seleção que ganhou essa Copa com toda a justiça. Seria justo a seleção de 82 ganhar a Copa? Talvez seria, mas a Itália foi mais competente, fez 3 Veio gols o Paulo no Brasil, Rossi, veio né? o Paulo Rossi na frente. Então, o futebol, a gente como torcedor e como, no caso, jornalista, né? A gente fala, mas se tivesse, se não sei o quê, mas não existe se no futebol, né? Então, dessas 3 transmissões, eu acho que a transmissão da Globo é a mais icônica. A Globo teve as maiores audiências. E uma coisa importante, eu tenho um amigo que até vale uma conversa aqui com você, o Fábio Marquezine, que é um pesquisador de televisão. O canal dele é muito bom. O canal dele é muito bom, então ele é uma pessoa que merece uma visita aqui, né? E eu fiz amizade com o Fábio por causa desse livro. Eu fui atrás dele para saber o que ele tinha de gravações da Copa de 94, porque eu tinha quase todos os jogos pela Globo, né? E alguns pela Bandeirantes. Eu não tinha nada do SBT. E ele me cedeu alguns jogos do SBT. E aí eu fiquei amigo dele. E o Fábio diz o seguinte, e ele lembra muito, que o SBT, em 90, ficou em segundo lugar nas transmissões. Até na frente da Bandeirantes, o que é algo interessante, porque a Bandeirantes sempre investiu muito, aquela história do canal do esporte. E em 94 a Bandeirantes recupera o segundo lugar, né? E o SBT fica em terceiro. Mas, enfim, as pessoas se lembram, até no meu Instagram eu fiz uma montagem com o lance final do Baggio pelos 3 narradores, né? O Galvão, o Luciano e o Luiz Alfredo, né? E isso
é o que eu falo sempre, você falou do QR Code, né? Não só esse livro, mas os meus outros, os 58, 62, 70 e até o Biografia das Copas, que a gente relançou agora em 2022, todos eles têm o QR Code para as pessoas ouvirem as narrações de rádio, porque eu sou um jornalista originalmente de rádio. Hoje eu trabalho numa emissora que faz a transmissão simultânea para a TV e para o rádio, né? Então a Copa é a nossa memória afetiva. Né? E os locutores esportivos fazem parte dessa memória. Por exemplo, as narrações do Silvério pela Jovem Pan são espetaculares. Você vê a final, esses dias aí, eu tava ouvindo a final de novo com a narração do Silvério. Você tem o Zé Carlos Araújo do Rio de Janeiro, o Osmar Santos. Essa é a última Copa do Osmar Santos. A última Copa, foi a última, porque alguns meses depois ele sofreu um acidente, né, na região da Castelo Branco. E infelizmente não pôde mais narrar. Tá vivo até hoje, ainda bem, mas infelizmente o material de trabalho dele se foi praticamente, né? Sim. E sim, falando em Galvão, o Galvão, sim, pra mim é o maior de todos. E o Galvão, ele cria heróis, mas também cria inimigos. Cria inimigos, sim. Nessa Copa, ele criou ele e os cacetas, digamos assim, que foi o Zinho. O Zinho. Enceradeira, que não sei o que, o Zinho não joga nada, enceradeira. Tanto que no documentário do Galvão, ele vai até a casa do Zinho, pede desculpas. Foi assim, um momento bem legal. O Zinho merecia todas essas críticas ou não? Olha, eu acho que não merecia, né? Mas o que assim, eu sou um torcedor, obviamente, da seleção, mas nem por isso eu deixo de lado o rigor jornalístico desse trabalho, né? Eu até dei pouco destaque a essa história da enceradeira, né? Eu só cito isso numa nota de rodapé, porque eu acho que isso foi muito maldoso. Mas o que aconteceu em 94 foi o seguinte, e nos relatos dos jornais, aliás, eu falei com o Zinho também, mas nos relatos dos jornais da época, o que a gente percebe é o seguinte, o Zinho, que foi um grande jogador nos clubes, né, no Palmeiras principalmente, ele foi muito sacrificado nesse esquema da seleção, ele não se encaixava no esquema da seleção. Então, durante a Copa do Mundo, era nítido que havia a possibilidade dele ser trocado, dele sair e outro jogador entrar. Né? Só que isso não aconteceu, e se você rever os 7 jogos da seleção, a partir do jogo com a Holanda, mais ou menos, ele melhora. Né? A partir do jogo com a Holanda, porque assim, o jogo com os Estados Unidos foi um jogo com a expulsão do Leonardo, ficou um jogo meio bagunçado. Na independência deles. Agora, a partir do jogo contra a Holanda, em que aí sim você tem, já desde do jogo com os Estados Unidos, entra o Mazinho no lugar do Raí. Né? E o Mazinho, quando o Leonardo foi expulso, o Mazinho foi lá para a lateral esquerda para fazer um número lá para ocupar o espaço. Então, o Zinho ainda ficou meio fora do esquema. A partir do jogo contra a Holanda, o Zinho melhora, né? E o jogo do Zinho contra a Suécia, o segundo jogo pela semifinal, o Zinho joga muito bem. É um dos melhores jogadores do Brasil naquela partida, né? Então, assim, maldosamente, o Zinho é chamado de enceradeira, né? Porque ele ficava naquele esquema sem ter para quem passar. Então, ele ficava, ele rodava, tal. Agora, era uma seleção que segurava muito a bola. Era uma seleção que corria pouco risco, né? E aí o Parreira foi muito pragmático em relação a isso. Eu seguro a bola, né? Tomo poucos gols, tanto é que das 5 seleções, a seleção que menos gols tomou foram 3 apenas, e eu me garanto com os 2 lá na frente, né? Então foi mais ou menos isso. Então acho que é injusto. E a gente falava da seleção de 82, né? É difícil você fazer uma comparação, mas muita gente fala, mas como é que pode um jogador como o Zinho ser campeão do mundo e o Zico não ser? Não tem comparação, gente, não tem como fazer esse tipo de comparação. São épocas diferentes, são momentos diferentes, e é injusto com quem ganha e é injusto também com quem perde, né? Sim, cara, tanto que até tinha uma piada antes da Argentina ganhar a Copa, que era o Vampeta tem Copa e o Messi não, né? Mas assim, o Vampeta é um grande jogador, claro, cara. A gente lá na Jovem Pan, quando o Vampeta no Jornal da Manhã ia participar do quadro do dia, eles soltavam, eita, o Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta. Né? Essa era a piada. Essa era a piada, né? E o Raí, ele entrou no lugar do... Não, o Dunga entrou no lugar do Raí, não foi? Não, o Dunga foi titular desde o começo. Sim, né? É que o Raí não teve um bom desempenho. Então essa história é muito interessante, porque o Raí deu um baita depoimento pro livro. O Raí é um cara muito transparente, é um cara muito afável de você conversar, bastante lidar. Humano também. Muito humano, né? E a questão é a seguinte, em 91...
o Raí teve um super ano. Né? Eu lembro, eu sou corintiano, né? A final do Paulista daquele ano de 91, ele destruiu o Corinthians, né? O primeiro jogo foi 3-0 pro São Paulo, com os 3 gols do Raí, e o segundo jogo foi 0-0 e o São Paulo foi campeão. Aí com o Tele Santana, né? O São Paulo também campeão brasileiro daquele ano. Aí você vem em 1992... O Super São Paulo, o Super né? São Paulo, campeão da Libertadores, campeão mundial. E em 93, já o Raí já tá se despedindo do São Paulo e vai para a França, para o PSG. E aí ele diz o seguinte, que ele chegou acabado na Copa. Praticamente 3 anos sem férias. E ele diz o seguinte, que a fase de eliminatórias em 93, que era um formato diferente do formato de hoje. Hoje você tem os pontos corridos, as eliminatórias duram 2 anos, né? Mas para essa Copa não, a fase de eliminatórias durou no máximo 2 meses. Aí ele falou, foi como se fosse uma primeira Copa do Mundo, porque eles se concentravam todos, só quando os jogos eram aqui no Brasil, eles voltavam para os clubes, mas ele fala que a fase de eliminatórias em 93 foi uma prévia do que eles enfrentaram na Copa do Mundo. Foi um processo muito desgastante. Então, ele chegou numa descendência na Copa de 94, né? Então, ele faz um primeiro jogo contra a Rússia, que foi a estreia do Brasil, um jogo bom, né? Ele até faz o gol de pênalti, né? O segundo gol da seleção. Contra Camarões, a seleção já não vai muito bem. Contra a Suécia, que é o pior jogo da seleção, que foi 1-1, né, no Silverdome, naquele estádio coberto, que o Brasil sai perdendo, né, o gol do Kennedy Anderson, e depois o Romário empata a 1 minuto do segundo tempo. Foi gol de cabeça, não foi? Não, o de cabeça é o da semifinal. Da semifinal. Esse daí é o que ele pega a bola na intermediária, vai driblando e chuta no canto esquerdo do Ravelli, né? E aí, o Parreira falou, eu não posso contar com o Raí, nem para atacar e nem para defender. Então ele tira o Raí e ele coloca o Mazinho, né? O Mazinho, a partir do jogo contra os Estados Unidos, vira o titular, né? E a braçadeira de capitão era do Raí. Você imagina o que o Raí deve ter sentido. Ele não Sim. fala, mas o que ele deve ter sentido quando vê o Dunga erguendo a taça, né? E aí, a partir da saída do Raí, quem vira o capitão é o Dunga. Então, o Dunga é o capitão a partir só do jogo contra os Estados Unidos nas oitavas de final, né? Então, o Raí me dá esse depoimento muito importante, dizendo que eu cheguei numa descendente, muito cansado, ele estava sofrendo o período de adaptação ao futebol francês, né? E assim, é uma pena, porque se você lembrasse do Raí de 91, se o Raí de 91 estivesse nessa Copa de 94, ele poderia ter sido uma espécie de terceiro atacante, Sim. né? Mas infelizmente não foi. A Copa do Mundo também é momento, né? Sim. O Mazinho entrou e entrou muito bem, né? E só que o Raí, ele no jogo contra a Holanda e no jogo contra a Suécia, né? Ele entra, né, nos instantes finais, com muita raça, com muita competência, né? E ele dá uma declaração interessante, que ele tinha um sonho, que era jogar também a Copa de 98, mas também não foi. Não foi, né? Né? E, bom, outro nome importante que é impossível não citar esse cara quando se fala em tetra, que é o Baixinho. Sim, Romário. sem dúvida. Imagine, até o último jogo contra o Uruguai da eliminatória, o Parreira batendo o pé. Ele usa Galo, não vamos chamar o Romário. Pelo amor de Deus, chama o cara, sim. A pessoa não chamar o Romário assim. E você acha que o Romário é o nome dessa Copa? Sim, claro, com todos os 11, os não, 22. sem dúvida. Ele é o nome dessa Copa? Ele, a dupla Bebeto e Romário, os dois, né? Que dos 11 gols da seleção, o Romário faz 5 e o Bebeto faz 3, né? Mas é claro que o Romário, mais decisivo, né? Tanto é que, além de fazer os gols, ele também dá assistência para os gols do Bebeto, né? Eu te amo. Aquela declaração daquele jogo, dos Estados Unidos, né? aquilo é emblemático, né? Mas assim, a história do Romário é interessante porque eu não sei se vocês se recordam, né? Ou vocês se lembram. Na Copa América de 89, qual era a dupla da seleção brasileira? Bebeto e Romário, né? Só que aí para 1990... Foi a final no Maracanã. A final foi no Maracanã contra o Uruguai. O Brasil não ganhava uma Copa América, um sul-americano, há 40 anos, né? O Brasil ganhou em 19, em 22, em 49, os 3 dentro do Brasil, né? E só foi ganhar em 89, veja só. E a dupla Bebeto e Romário. Tem um jogo emblemático contra a Argentina, né? Que o Bebeto faz um golaço de voleio, né? E o outro gol é um gol do Romário driblando, né? Todo mundo e tal.
E aí, essa dupla vai mal na Copa de 90 por quê? Primeiro que o Lazzaroni não coloca o Bebeto. E segundo porque quase lá em abril o Romário tem uma fratura. O Romário jogava no PSV da Holanda e ele tem uma fratura. E ele mal entra na Copa do Mundo, ele entra em um jogo, enfim. E aí, quando o Parreira assume, o Romário não é convocado. Né? A primeira convocação do Romário com a dupla Parreira e Zagallo é no fim de 92, num jogo contra a Alemanha, no Beira-Rio. O Romário já estava no Barcelona, acabando com o jogo lá na Espanha, e o Romário vem para ficar no banco e não joga. E aí pronto, ele é um jogador polêmico, é um jogador que fala muito, que reclama, e aí ele soltou os cachorros pro Parreira e pro Zagallo, e não foi mais convocado. E aí foi uma circunstância interessante, porque para o último jogo contra o Uruguai, o Brasil podia até empatar com o Uruguai, não precisava necessariamente vencer, mas se vencesse não dependeria de nenhum outro resultado. Mas o Miller estava machucado, né? Ele tinha problemas para escalar a seleção, então assim, o Zagallo... O Careca não estava, não? O Careca já tinha saído, o Careca estava muito mal naquela fase de eliminatórias, né? E aí a gente fala, o Zagallo tem a célebre frase, vocês vão ter que me engolir, eles que tiveram que engolir o Romário. E o Romário chegou, fez os 2 gols contra o Uruguai, classificou a seleção brasileira e pronto, não tem o que fazer. Era inevitável que ele fosse, tinha que ser. O Brasil não seria campeão do mundo, imagino eu, se o Romário não fosse para a Copa. Ia ter muito mais dificuldade, podia ser, claro, né? Mas enfim. Vem o IC, né? É o tal do que podia ter acontecido. Então, o Romário vai para a Copa e acaba, né? Ele faz 5 gols, ele faz o primeiro gol da seleção, faz um gol contra Camarões, faz um gol contra a Suécia, né? Faz o gol contra a Holanda, mas dá o passe para o Bebeto fazer o gol contra os Estados Unidos, né? Agora, aqui entra de novo o rigor jornalístico. Eu revi a final da Copa do Mundo, né? A seleção da Itália estava acabada fisicamente, mas a seleção brasileira também estava estafada, você percebia, né? Era uma seleção melhor, claro, né? Mas o Romário não vai bem na final. Interessante. Ele perde até aquele gol que tem um cruzamento que ele perde, que é um gol que normalmente ele não perderia. A final, né? Foi um jogo horrível, vai. A final foi ruim, né? Numa temperatura maluca, mais de 40 graus, 35 a 40 graus, né? E foi algo desumano com os jogadores, né? Foi algo desumano. E aí você imagina, você chega numa final de Copa do Mundo, 24 anos sem títulos, e decidir nos pênaltis, né? Foi a primeira final de Copa do Mundo nos pênaltis. Foi a primeira Copa decidida nos pênaltis, né? Depois você tem a de 2006, você teve a recente agora, 2022. Mas, assim, é uma injustiça. Você imagina perder uma Copa do Mundo nos pênaltis, né? A gente hoje fala, a gente comemora, o Brasil ganha, mas você imagina se fosse o contrário, né? E se o Baggio tivesse acertado? Se o Baggio tivesse acertado, se o Márcio Santos não tivesse perdido. Então tem muito disso. Se a bola do Romário tivesse batido na trave e saído, ele não batia pênalti, né? Ele não costumava bater pênalti, né? E a bola bateu na trave ainda. Triscou a trave e entrou. E o último que iria bater era o Bebeto. Sim. Né? O Bebeto não precisou bater, né? O último pênalti. E o Dunga bateu super bem, né? O Dunga bateu bem. Aquela comemoração isso, lá. O Dunga bateu bem, o Branco bateu muito bem. Né? Assim, era uma seleção muito competente, gente. A gente não pode... A gente tem que reverenciar mais essa seleção, assim como a seleção do Penta. Eu acho que a seleção do Penta é mais reverenciada fora do Brasil do que aqui no Brasil. E a gente tem que lembrar o seguinte, o Brasil foi campeão pela 5ª vez em 2002. Até hoje ninguém igualou essa marca. Sim. E as duas seleções que podem igualar, Alemanha e Itália, estão muito mal. Pelo menos olhando as 2 últimas Copas. A Itália nem foi para as 2 últimas Copas e a Alemanha perdeu na primeira fase das 2. A Alemanha foi eliminada. Isso nunca acontecia. A Alemanha é sempre o bicho papão. Vídeo 7-1. A Alemanha chegou 3 vezes em finais de Copa do Mundo seguidas, né, em 82, 86, 90, ganhou de 90, né? Já tinha chegado em 66 e perdido, chegou obviamente em 54, quando foi campeã, 74. Então, assim, eu acho assim, o máximo que a seleção brasileira pode sofrer em 2026 é ser igualada por uma dessas 2 seleções. E se o Brasil eventualmente chegar ao Hexa, aí é uma hegemonia poucas vezes vista, porque o título de 2002, o Brasil
o Brasil abre 2 de vantagem, porque a Alemanha e a Itália ainda eram tricampeãs em 2002, né? Isso é A bom Itália lembrar. foi tetra em 2006, né? 2006, só depois. E a Alemanha em 2014. É legal que no YouTube a gente consegue ver as coisas da época, tem bastante comercial e chamada. A chamada pra final que a Globo faz é legal, assim, não sei se você já viu. Que ela fala, acho que foi sábado a final. Neste sábado, a final. Foi domingo. Domingo. Brasil e Itália, vamos relembrar. E coloca a musiquinha do Pra Frente Brasil, relembrando o tri, né? Deixa com eu pegar imagens. aqui no capítulo das transmissões esportivas, eu até transcrevo aqui, ó. Em 70, você comemorou o tri com a Globo em cima da Itália. Agora vamos buscar o Tetra, vamos torcer juntos, Brasil e Itália ao vivo amanhã, a partir das 3 da tarde. Tá aqui, ó. Tá aqui né? transcrito. E a foto né? de Galvão do Galvão Pelé. com o Pelé. Desculpa, eu fechei a página aí. Não tem problema. É Galvão, Arnaldo e Pelé. Assim, Galvão, Arnaldo e Pelé. Mais pra frente, é no capítulo do... Aqui. Aí, pronto. Aquele momento icônico do Galvão. É tetra! Sim. É tetra! Aliás, eu tive a honra de participar recentemente do Roda Viva, né? Com o Galvão Bueno. E eu fiz essa pergunta para ele. Eu sei que as emoções são difíceis de serem comparadas, né? Mas qual que é a narração mais emocionante? A do Tetra ou a do Penta? Porque ele é o único narrador esportivo da TV brasileira a dar voz a 2 títulos do Brasil, de transmissões ao vivo. A gente tem o Luiz Carlos Júnior, que eu também conversei com ele aí para essa Copa, para esse livro, mas o Galvão é o único ao vivo. Então ele narra o título de 94, e em 2002 a Globo teve o monopólio, né, de transmissões. Então o Luciano do Vale não transmitiu a Copa de 2002. E o Luiz Carlos Júnior, ele estava nas duas, só que pouca gente se lembra que em 94 ele não foi para os Estados Unidos, ele fazia a transmissão pro Sport TV, o Sport TV que estava mudando de nome, de Top Esportes para Sport TV, e era uma transmissão que ele fazia do Rio de Janeiro, só que talvez o Sport TV com medo, ou a Globo com medo de ter uma concorrência lá, os jogos que ele narrava eram só reprisados, não tinha jogo ao vivo de Copa no Sport TV, veja só. Então, a grosso modo, tudo bem, os dois transmitiram, o Luiz Carlos Júnior e o Galvão, mas só o Galvão transmitiu ao vivo as 2 conquistas, né? E assim, então ele fala, claro, o Penta é um espetáculo, sim, né? O Penta é um espetáculo, fora a seleção de 70 das campeãs, né? O Brasil campeão. É a única seleção que ganhou 7 jogos. Não, né? te cortando, Não. sim. No Penta também aconteceu uma vergonha um ano antes, que perdeu pra Honduras, sim, né? Sim. Que chegou novamente, pô, perdeu pra Honduras, vai ganhar a Copa, né? E aí o Galvão fala que o primeiro título mundial do Ayrton Senna e o Tetra são as 2 narrações mais marcantes. Esse grito de tetra parece que é algo que tem uma reverberação no Brasil inteiro, que é o grito de gol que estava entalado, né, na garganta, né? Agora, falando sobre 2002, e as transições, né? 90 para 94 é uma transição muito tumultuada em que a seleção é muito criticada, né? Já a transição de 98 para 2002, eu tô pensando muito, e eu até pro livro, eu já tô fazendo uma comparação dessas 2 transições, né? A comparação para entre 2002 e 94, a transição de 2002 é uma transição muito mais tumultuada do que a de 94 do ponto de vista estrutural da seleção, porque você tem o Zagallo que sai, né, depois da derrota em 98 para a França, aí você tem a chegada do Luxemburgo, o Luxemburgo fica até 2000, quando o Brasil é eliminado por Camarões na Olimpíada. Né? O Luxemburgo é eliminado por uma derrota do Brasil em Olimpíada. Aí o Candinho ainda fica um jogo, né? O Candinho era meio auxiliar lá do Luxemburgo. Aí depois vem o Leão, que faz uma má campanha com a seleção brasileira. Aí vem o Filipão, cerca de 1 ano antes da Copa do Mundo. Né? O Filipão tava no Palmeiras nessa época? O Filipão tava no Cruzeiro. No Cruzeiro, né? E aí, o Brasil perde de Honduras na fase de mata-mata da Copa América, que é uma Copa América que a Argentina não jogou, né? Nem a Argentina e, se eu não me engano, o Canadá, enfim.
né? Porque eles não foram, porque tinha uma instabilidade O Uruguai política. também não foi para aquela Copa. O Uruguai também não, né? E aí o que acontece? O Brasil perde de Honduras, gente. Acho que o Uruguai foi, precisa checar. A Argentina que não foi, eu tenho certeza, né? E o Brasil perde de Honduras, aí sim, esse é o fundo do poço, né? E é interessante que a imprensa, que tanto criticou a seleção de 94, a imprensa ridicularizava a seleção para 2002, né? Teve toda aquela história do Ronaldo, né? O joelho, da né? recuperação do joelho. O Filipão, até a estreia da seleção, não tinha um time formado, né? E a seleção foi se formando durante a Copa, né? Tinha aquela história do Edmilson como terceiro zagueiro. No segundo jogo contra a China, quem joga é o Ricardinho. Depois, no meio da Copa, já a partir do jogo contra a Bélgica, entra o Kleberson, que aí sim o time acaba se formando, né? Denilson também O entrou. Denilson entrava várias vezes, né? Para fazer os dribles dele lá pela esquerda. Né? Aquele momento da Turquia, acho que é 5 em cima dele, cara, sim, aquilo é coisa linda. Aquilo é interessante, né? E a superação do Ronaldo, né? O Ronaldo é o artilheiro do Brasil, com 8 gols. Né, o Brasil de 2002 faz 18 gols, né? Só não é mais positiva do que a seleção de 70, com 19 gols. Então, assim, o Penta precisa ser reverenciado também e eu espero contar essa história para o ano que vem, André. E voltando a falar de 94, esquecendo um pouco a seleção brasileira, eu anotei algumas coisas aqui, falando das outras seleções. As outras seleções. Uma coisa que pouca gente sabe, o camisa 9 da Espanha, Pepe Guardiola. É verdade. Né? O Pagliuca, o goleiro da Itália, ele foi o primeiro goleiro a receber um cartão vermelho em uma Copa. É. Entrou o Marchegiani. Eu não lembro, mas é legal aquela cena que o Pagliuca beija a trave na final. No chute do Mauro Silva, é. Oleg Salenko, da Rússia, ele marcou 5 gols em uma única partida. Até hoje ninguém bateu esse recorde. Ninguém bateu esse recorde. São 5 gols contra Camarões. É. Né, no 6-1, a vitória de 6-1. E no jogo contra a Alemanha e Coreia chegou a 46 graus a temperatura lá nos Estados Unidos. Muito calor. Eu acho que o principal também é a última Copa de Dom Diego Maradona. Sim. Né? Aquele momento, para mim, é um dos momentos mais bonitos assim de uma Copa, ele saindo de mãos dadas com a enfermeira. Ali ele já não voltava mais, né? E tem essa polêmica, né? Porque o Maradona joga na estreia da Argentina contra a Grécia, o jogo foi 4-0 e ele faz um dos gols, um golaço, e ele vai até a câmera, aquela comemoração dele, né? Uma cara de mal, é. Né? Depois você tem a Argentina vencendo a Nigéria por 2-1, e é nesse jogo que ele sai para fazer o exame antidoping e pega uma substância chamada efedrina, que é uma substância usada em remédios para emagrecimento. Eu lembro até do Tostão, que eu conversei com ele para fazer o livro. O Tostão era comentarista da TV Bandeirantes. Foi a volta do Tostão ao futebol. E o melhor cronista esportivo. É um dos melhores, sem dúvida alguma, né? Um cara muito afável, muito tranquilo de se falar. Eu tenho uma admiração muito grande por ele até hoje. Obviamente eu leio ele na Folha de São Paulo. E aí, eu lembro o Tostão explicando, a efedrina é uma substância encontrada em remédios para emagrecimento e tal. E, obviamente, a Argentina até hoje fala que aquilo foi uma armação, entre aspas, do João Avelange, que era o presidente da FIFA, né? Que era o brasileiro, que não gostava do Maradona. Enfim, essas são as polêmicas que a gente nunca vai saber, obviamente, a história real. Mas o fato é que o Maradona saiu. Depois a Argentina perdeu para a Bulgária por 2-0. Aliás, a Bulgária a Bulgária, a Suécia e a Romênia são 3 seleções, vamos dizer assim, do segundo escalão da Europa que surpreenderam naquela Copa, né? Tanto é que a Suécia e a Bulgária fazem a disputa pelo 3º lugar. E aí a Argentina é eliminada pela Romênia nas oitavas de final por 3-2, do Hagi, do Raduciu, numa geração que eu acho que é a melhor da Romênia, né? A Romênia da Copa de 70 era uma seleção muito aguerrida, mas a seleção da Romênia foi até as quartas de final e perdeu para a Suécia, né? No estádio de Stanford, né? Num calor enorme. Eu lembro do Brolin com uma espécie de hipoglós na boca. Imagina os nórdicos sofrendo no calor dos Estados Unidos, né? Foi uma Copa desumana do ponto de vista de temperatura, né? E obviamente que a FIFA poderia ter feito os jogos em horários menos piores, né? E os próprios estádios não tinham tanta climatização assim, não tinham essa técnica, né, de melhorar o condicionamento. E o terceiro jogo do Brasil, que foi contra a Suécia, no estádio de Detroit, né,
tem os relatos dos jornais que, por mais que fosse um estádio coberto, que tinha ar-condicionado, parecia uma estufa, era mais quente dentro do que fora. Isso é um absurdo, né? E você visitou, né, os estádios, né? Eu só visitei o Stanford, né? Eu só visitei o Stanford e não, infelizmente não pude entrar. Tem até uma foto Tem a minha foto, aí, é. né? Infelizmente não pude entrar, não deixaram entrar, que era o estádio da universidade, né? Mas assim, eu senti na pele o que eles devem ter sentido lá por causa do calor, viu, André? E o Rose Bowl fica onde? O Rose Bowl também né? fica um pouquinho afastado em Pasadena, né, na Califórnia, na grande Los Sim. Angeles, vamos dizer assim, mas eu nem vi de perto, porque Los Angeles é um lugar que pessoalmente eu não gostei, né? Aniversário próximo às Olimpíadas, né? Sim. Agora já tivemos a de 84, né? E eu me lembro da Olimpíada de Los Angeles em 84, quando o Brasil foi prata no futebol e foi prata no vôlei também, né? E o Brasil perdeu da França por 2-0 no futebol em 84, no mesmo estádio, no Rose Bowl, que o Brasil 10 anos depois ganhou a Copa do Mundo, né? E aquela Olimpíadas que o Tafarel pega 2 pênaltis, foi em que ano? Esse foi a Olimpíada seguinte, né? Foi a Olimpíada de Tinha Seul. o Romário também, né? Tinha o Romário, tinha o Neto. É verdade, né? tinha o Neto. O Neto, acho que o Dunga tava também. Aquela Olimpíada é mais ou menos a fase embrionária, né? Do que é o fim da transição da geração 82 e 86 para a geração que iria para a Copa de 90 e, consequentemente, para a Copa de 94. E o Tafarel, um grande pegador de pênaltis, né? Pega logo 2, né? Ele pegou ele pegou pênalti no tempo normal contra a Alemanha, foi a semifinal, né, esse jogo. E o Brasil, na final, perdeu para a União Soviética por 2-1. Saiu na frente, mas acabou tomando a virada. E o Tafarel pega o pênalti no tempo normal, pega pênalti na disputa contra a Alemanha, né? A Alemanha também meio embrião para a seleção que foi campeã em 90, né? E aí o Brasil, infelizmente, ainda amargou de novo a medalha de prata e só lá em 2016, né? Que foi ganhar a Olimpíada. Foi com o Neymar, com né? o Neymar, é. Em 94, a gente também não pode deixar de falar de um momento triste, né? Que foi a morte do Senna. Sim. Como eu te falei, eu nasci no dia 3, ele morreu no dia 2. Dia 1, dia 1º. Dia 1º, é. O Senna também seria tetra, né? Como você comentou, e ele deu o pontapé inicial em um amistoso, não foi? Isso. 2 meses antes da Copa, foi em abril, né? Foi na França, né? Ele dá um pontapé inicial. Foi um amistoso que o Brasil fez de um combinado PSG com Bordeaux. E esse jogo foi 0-0. E ele dá o pontapé inicial dessa partida, né? Claro, a história da Copa de 94 tá muito ligada à fatalidade do Ayrton Senna, a morte do Senna. Tem a faixa icônica, né? Que aliás... Que existe até hoje essa faixa, que existe, né? Até hoje. Eles tiveram no uma Rio comemoração, de Janeiro, né? Uma comemoração que eu, infelizmente, não consegui. E aqui, até uma informação, talvez em primeira mão, essa faixa vai ser entregue para Viviane Senna. Né? Eles estão só esperando que a Viviane, ao que tudo indica, está morando em Portugal agora. Então eles só estão vendo uma agenda com ela para fazer um evento aqui, ou no Instituto Ayrton Senna, ou em algum outro lugar. E essa faixa vai para o Instituto Ayrton Senna. Né? Então, claro, o Brasil foi muito impactado. Acho que nunca esportes tão diferentes tiveram tão ligados. Tanto é que quem escreve o prefácio desse livro é o Alex Ruffo, né? Meu amigo lá da Jovem Pan, sem dúvida nenhuma, um dos maiores jornalistas de Fórmula 1 do Brasil. Ele entende tudo, tem contatos com todo mundo, e ele estava trabalhando, né, lá em Imola, na Itália, no dia da morte do Ayrton Senna, e ele, um fotógrafo muito ético, ele se recusou a fazer uma foto do Senna, né, lá no IML lá, deles lá. E ele estava na final de 94 como um torcedor. Né? Então ele estava nesses 2 eventos e ele escreve esse prefácio cruzando todas essas informações. E não tem como falar também, porque o que eu digo muito, André, é que a Copa do Mundo não está dissociada de fenômenos políticos, sociais, econômicos. Né? No dia 1º de julho de 94 entrou em vigor o Plano Real. Sim. Né? E revendo os jogos, e aí é uma surpresa, porque muita coisa a gente vai se esquecendo ao longo da vida, né? E revendo os jogos, o Galvão Bueno dava no ar um 0800 para as pessoas tirarem dúvidas sobre o Plano Real. Veja só, era um outro Brasil, né?
Era um Brasil ainda analógico, né? Você tinha já o aparelho celular. Internet mas, bem pouco, né? Na internet praticamente não existia, porque a privatização da Telebrás foi só em 97, 98, né? Você tinha uma coisa muito incipiente. O celular era um bolachão, né? Um tijolão, né? Que você, no máximo, mandava uma mensagem de texto para alguém, né? E Puxava anteninha, né? anteninha, e muitos dos jornalistas que já foram para essa Copa levando aparelho celular, eles não conseguiam muitas vezes falar com o Brasil. Eles tinham que arrumar um telefone fixo, um orelhão, ligar a cobrar para emissora de rádio, de televisão. O Flávio Prado fala muito isso, né? Tem essa história do desconhecimento dos americanos pela própria Copa do Mundo. Muitos não sabiam que a Copa do Mundo estava sendo disputada lá. E Eles aí, falam soccer, eles nem sabem. eles falavam do soccer, né? E o Flávio Prado dizia que ele precisava ligar para o Brasil para saber quando tinha sido um jogo de outra seleção, porque eles não tinham informação. Você não tinha o celular com a internet para você ver quando tinha sido o jogo lá. E nem transmissão pelas TVs de lá. As TVs passaram os jogos, né? Isso é bom dizer. As TVs lá tiveram até uma boa audiência, aí no livro eu reproduzo alguns números de audiência, mas obviamente era um país que desconhecia o futebol, né? Total. Hoje mudou muito, né? Até hoje eu acho um pouco também. Eu acho que eles voltaram a se interessar com o Messi indo jogar lá, Sim, né? pode ser, né? E o que é impressionante é que a seleção dos Estados Unidos, ela foi muito bem nessa Copa, Foi né? muito bem essa Copa. É uma seleção que é lembrada até hoje e uma questão importante, né? Teve uma seleção que chegou muito favorita a essa Copa, que foi a seleção da Colômbia. A Colômbia que tinha vencido a Argentina em Buenos Aires por 5-0 nas eliminatórias. A Argentina teve que disputar uma repescagem contra a Austrália para poder chegar a essa Copa do Mundo. E a Colômbia perdeu na estreia para a Romênia, 3-1, foi uma surpresa, né? E depois perdeu para os Estados Unidos por 2-1. Os Estados Unidos ganharam da Colômbia por 2-1 no jogo que o Escobar faz o gol contra e depois é Que o assassinado. outro Escobar mandou matar ele, né? Em Medellín, né? Tem toda a controvérsia, ninguém sabe se foi efetivamente por futebol, por gente que perdeu a aposta, né? Porque a Colômbia foi desclassificada logo na primeira fase, por uma briga de bar também. Até hoje essa é uma história muito mal contada. Sim. Thiago, vou falar um pouco de jornalismo, cara, mas ainda no segmento do esporte. Tivemos as Olimpíadas e, sim, além da Globo, a Cazé TV transmitiu praticamente todos os jogos. E, assim, foi uma cobertura muito boa, assim, você vê pela primeira vez um canal de YouTube transmitindo um evento grande. Sim. E, assim, teve muitas críticas. Não, teve bastante elogio, a transmissão foi boa, e também muitas críticas, porque teve brincadeiras exageradas, comentários bestas. O que você acha que esse novo jornalismo esportivo pode ser bom e até onde ele pode ser ruim? Olha, eu acho que assim, você precisa mesclar informação, mas você pode ter algo mais descontraído, né? E a internet permite isso, a gente está numa revolução das comunicações, né? Eu sou de um tempo em que a gente só tinha 7 emissoras de televisão, 4 emissoras de rádio jornalísticas, 4 jornais impressos e mais nada. Então hoje, até eu me surpreendo. Eu me surpreendo com o que a Cazé TV virou. Sim. Né? E eu admito que, assim, a gente não tem como saber o que vai acontecer a partir de agora. Será que a TV aberta vai acabar? Não sei. Né? Eu acho que ainda a imagem da TV em HD é melhor do que a internet, né? Mas você tem uma revolução, as coisas estão melhorando, né? O que eu acho importante é você ter essa pulverização, só que é importante você ter mais emissoras ou mais canais que ofereçam esse conteúdo para você ter é uma diversidade, né? A diversidade. Tanto é que, assim, em 82, 2002, 2006, a TV Globo teve exclusividade na transmissão da Copa do Mundo e até nessa Copa agora, né? Na TV aberta, sim, pelo menos, né? E isso é muito ruim, né? Você precisa ter a liberdade de escolha, né? Eu vi alguma coisa na Cazé TV, concordo com você que às vezes eram umas brincadeiras exageradas, né? E até havia uma comparação que acho que a Folha de São Paulo trouxe, né? Que a Globo, por mais que seja criticada, não sei o quê, ainda teve muita informação. E a gente tem que lembrar, jornalismo é informação. Jornalismo não é um entretenimento puro e simples, né? Então eu acho que você precisa saber dosar. Você precisa ter a hora certa de brincar
a hora para passar a informação, porque o seu telespectador tá lá para ver. Obviamente que ele tá lá para ver se vai ganhar medalha ou não vai ganhar Sim, medalha, é. né? Mas ele tem que ser ofertado com uma informação de qualidade. Eu acho que isso é importante, né? Então, a gente está no meio de uma revolução. Me surpreende o que o Cazé TV vem fazendo, vem crescendo, né? Desde lá de trás. Eu fui até procurar a história dele, porque eu ainda sou um cara analógico, né? Eu não sou um cara tão digital assim. Por que ele foi escolhido para transmitir a Copa do Mundo e tudo mais, né? E isso daí é interessante. E isso mostra também a força da internet, né? Eu trabalho hoje numa emissora que surgiu lá nos anos 40, que era uma emissora de rádio. E aí, em 2016, essa emissora de rádio foi colocando o YouTube dentro do estúdio de rádio, e hoje é uma televisão que tem a transmissão simultânea para o rádio, né? E também a Jovem Pan ainda está no YouTube, é muito forte no YouTube, muito. né? Então, assim, é muito interessante, porque acaba o jornal que eu faço, inicialmente tem, sei lá, tantas mil visualizações. Se você entra nesse mesmo arquivo no dia seguinte, você tem milhares de visualizações. Ou seja, a forma como você consome o conteúdo mudou muito, né? Você não precisa mais ficar esperando a televisão, vou ver a novela das 9, vou ficar aqui esperando. Hoje, segunda-feira, na tela quente, tem um filme muito legal. Hoje não, hoje você vai consumir a hora que você quiser e tudo, né? Então você tem a pessoa que assiste ao vivo, você tem a pessoa que só assiste a reprise, você tem a pessoa que só assiste o ponto que ela quer assistir e acabou, entendeu? Sim. Então, assim, a gente vive no meio de uma revolução. O que vai dar nisso? Acho que ninguém tem como saber. O que eu sei é o seguinte, o rádio, que é a minha área, né, que eu lá atrás comecei na Rádio Dourado, a rádio do Grupo Estado, o que eu sei é o seguinte, o rádio é o veículo de comunicação que mais se adapta aos outros, né? Então o rádio, podem falar o que quiser, os profetas do apocalipse, o rádio nunca vai acabar. E eu também não acredito que a TV aberta vai acabar, né? As transmissões ao vivo, principalmente, né, vão continuar sendo muito consumidas. O impresso não acabou, né? O impresso não acabou, vive uma crise sem fim, Sim. É verdade, né? Eu que sempre li o jornal impresso, né? Aí quando eu fui para a apresentação do Jornal da Manhã, eu parei de assinar o jornal papel, porque eu saía de casa às 5 horas da manhã e o jornal não chegava ainda, né? Então hoje eu só leio digital, eu leio lá no iPad e tal, é legal, tá? Mas às vezes eu ainda compro o jornal papel para sentir, revista também. Né? A revista também, né? A placar eu sou obrigado a comprar. Sim, né? Claro, né? Então assim, mas aí somos nós que ainda temos uma memória do que era aquilo. Imagina alguém que está nascendo hoje, né? Daqui a 10, 20 anos, eu não sei se essa pessoa vai querer consumir a televisão, vai querer consumir o rádio, o aparelho de rádio. No máximo, a pessoa pode ouvir no carro, né? Mas, né, o celular hoje é o rádio moderno, né? Sim. Então, é a mídia que se uniu a todas as outras, né? Por causa de uma questão simples, né? Porque você pode consumir o som, já que é só o som, você consome isso fazendo outras coisas, cozinhando, correndo no parque, andando, dirigindo, né? E a TV não te permite isso, você tem que olhar, né? Você pode no máximo deixar ligado lá para ficar ouvindo e se te interessar você vai lá e olha, mas o rádio não. E aí você tem os podcasts, né? Como a gente está no podcast aqui. Aqui você vai recortar a imagem para o YouTube, você vai recortar o som para o Spotify, que o Spotify é uma espécie de Netflix do rádio, né? Então a gente está nessa mudança, nessa transição, que eu acho que é uma transição que nunca vai acabar. A gente está nessa história de inteligência artificial, que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Enfim. Tiago, foi um papo muito legal, já acabou, cara. Pô, quando você tiver o livro do Penta, você volta pra gente falar mais. Claro. Cara, prazerzão por você ter meu, vindo muito aqui, obrigado. cara, o canal pequeno, mas imagina. Você aceitou vir. E se divulgue aí, cara, suas redes, onde você tá, que horas o jornal que você apresenta. Eu, depois de 8 anos, eu mudei de horário lá na Jovem Pan, eu apresento o jornal Jovem Pan, que vai das 8 da noite às 10 horas da noite, na TV, no YouTube, e a segunda hora, principalmente, vai pro rádio, né, porque das 7 às 8, das 8 às 9 eles transmitem a Voz do Brasil, e quando não tem futebol, vai pro rádio, né?
E então, eu tô lá todos os dias, de segunda a sexta, na Jovem Pan. Só na segunda que o jornal acaba um pouquinho mais cedo, às 9h30, porque tem um outro programa que é o Direto ao Ponto. E é só me seguir, principalmente no Instagram, né? Thiago Uberreich, né? Thiago com TH e Uberreich. Uberreich é que origem? A origem, então, a língua é alemã, mas a minha origem é polonesa. Os meus avós paternos vieram da Polônia pro Brasil. Então a minha origem é polonesa. Então é Uberreich, é só dar um Google, é fácil achar. E lá estão as informações dos livros. Para comprar os livros é só vai no site da letrasdopensamento.com.br, tem na Amazon também, tem nas outras plataformas, Magazine Luiza, na Martins Fontes, a livraria física na Paulista, você encontra lá o livro, né? E o livro, ainda bem que tá vendendo bem, já fizeram umas 3 reimpressões, né? Porque é uma Copa muito mais presente na vida das pessoas, né? Essa é a Copa da minha geração, né? A geração que nasceu lá nos anos 70 até nos anos 80, né? André, obrigado e só uma coisa, o meu amigo Vanderlei Nogueira lá da Jovem Pan, ele diz o seguinte, não existem fronteiras para a internet, não existe canal pequeno no YouTube ou nas redes sociais, entendeu? O seu alcance é um alcance igual como todos, então continue batalhando, continue trabalhando, que você vai seguir nessa carreira e conte comigo sempre, tá bom? Valeu, Thiago. Muito obrigado. E é isso, pessoal, comprem o livro, porque é sempre bom saber a história do futebol, a história do Brasil. Lê, galera, leiam, porque ler é muito importante, conhecimento nunca é demais você saber. E é isso, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtem o vídeo aí. E é isso, até o próximo vídeo. Falou!